Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Opinião, aqui na TV Vila Velha, cada vez mais, a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre criptomoedas. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está Carlos Augusto de Carvalho, que é um investidor nesse campo, em criptomoedas. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite e vamos tentar explicar um pouquinho para o povo, os seus telespectadores, o que é as criptomoedas e o que nós podemos fazer com elas hoje em dia. Muito obrigado. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Fique conosco, a discussão será interessante. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Eletrocometa, qualidade e experiência. Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo. E procureimóvel.com.br. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, criptomoedas. Comigo no estúdio, Carlos Augusto de Carvalho, que é investidor justamente neste campo. Sim. Eu gostaria, Carlos, que a gente iniciasse a conversa pelo básico operacional. O que é uma criptomoeda? A criptomoeda, aí para o pessoal entender um pouquinho mais, ficar mais fácil talvez de compreender, a gente pode falar do Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda que surgiu com valor. Uma criptomoeda é dinheiro e ao mesmo tempo é uma forma de transferência de valor. Tá? A gente pode citar como forma de transferência de valor cartões de crédito, a rede SWIFT, da interbancária, são formas de transmissão de valor. E dinheiro. Tá? Por que elas têm valor? Okay? O Bitcoin, quando ele surgiu, foi em 2009, foi pego duas tecnologias já previamente existentes, tá? Uma chamada B-Money e outra DigiGold. Só que elas não eram ponto a ponto, peer-to-peer. Eu não conseguia transferir de uma forma direta para você. Alguém chamado Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, ninguém sabe quem é essa pessoa, pegou essas duas tecnologias, acrescentou mais algumas coisas e criou uma lista de discussão à época chamada Cryptographic Mailing List, que era uma lista era um e-mail, tá, que alguns especialistas em criptografia trocavam na época, pessoas de renome, por sinal, na época. O resultado dessa discussão saiu o Bitcoin. Tá? Então, o Bitcoin, ele é algo que não existe um banco central emissor, tá? Não preciso de um intermediário de confiança para me transferir valor, e ele também é um livro de registro descentralizado. Tá? Então, que é a tecnologia subjacente dele, hoje conhecida como blockchain, ou cadeia de blocos, que vários bancos estão começando a utilizar essa tecnologia, estudar essa tecnologia, tentando entender ela para simplificar as suas operações. O que faz ela ser tão interessante e tão segura para fazer essa transferência de valor é a criptografia que está por trás dela. Bom, então nós podemos dizer que o Bitcoin é uma ferramenta de transferência de valores, basicamente. Perfeitamente. Mas que possui um valor unitário cotado em mercado, é isso? Perfeito, é isso mesmo. E onde que esse valor é cotado? Existem bolsas virtuais, hoje chamadas bolsas virtuais, que você consegue negociar o Bitcoin e as outras criptomoedas. Tá? Como qualquer ativo financeiro, o Bitcoin, o que faz variar o seu valor é oferta e procura. Né? Eu entendo. Eu gostaria aqui de fazer uma pequena diferenciação. Nós não estamos falando necessariamente de uma moeda virtual, vai um pouco além disso, né? Vai muito além disso. Então, como que pode ser definida uma moeda virtual? Moeda virtual é qualquer ativo financeiro que qualquer um pode emitir e outras pessoas vão acreditar que aquilo tem valor. A gente pode fazer um exemplo muito simples disso. Eu, quando era criança na escola, eu gostava de trocar figurinhas. Né? Várias pessoas gostavam de fazer isso. Aquelas figurinhas, para mim e para quem eu trocava, tinha valor. Tinha um valor inerente naquilo. Para outras pessoas, aquilo lá podia não valer nada.
mas para mim e para as pessoas que trocavam as figurinhas comigo, tinha muito valor. Tá? Esse é um conceito de valor muito importante que está inserido no que é dinheiro hoje. Okay? Conforme a procura por esse artigo vai aumentando, também vai aumentando o seu valor. Quanto mais pessoas querem, vai aumentando o seu valor. Ele é escasso também. E ele não pode ser corrompido. Talvez seja uma das coisas mais interessantes. O dinheiro, essas figurinhas que eu citei há pouco, elas podem ser falsificadas. Né? O nosso dinheiro, o papel, a nossa moeda, ela pode ser falsificada. Uma criptomoeda não pode. O dinheiro digital, simplesmente por ser dinheiro digital, pode. Ele pode ser manipulado, ele é centralizado, igual as figurinhas. Então essa seria a maior diferença entre as duas coisas. Uma criptomoeda é algo intangível, descentralizado, não pode ser falsificado, tá? E carrega o grande valor dele dentro dessas propriedades. A moeda digital, como as figurinhas, como o nosso dinheiro, ele pode ser falsificado. Entendi. Em relação à origem, você mencionou o Bitcoin, que foi então a primeira criptomoeda. Sim. Eu gostaria que você repetisse o nome do inventor, digamos assim, pelo que você já disse, foi um pseudônimo, né? O pseudônimo dessa pessoa é Satoshi Nakamoto, tá? Apareceu recentemente um australiano chamado Craig Wright, dizendo que é o tal do Satoshi Nakamoto, mas eu não acredito nisso e a maioria do pessoal envolvido com criptomoedas também não acredita nisso. Mas foi uma pessoa realmente com um QI diferenciado, que pegou duas ideias muito boas à época, mas que tinham alguns problemas entre elas, e conseguiu então criar o código base, que até hoje é a base de todo o código do Bitcoin. Ok. A moeda foi lançada em 2009. Na época, quando foi lançada, não era comercializada no Brasil, Não. mas seria o equivalente a quantos reais? Fazendo a conversão à época, seria algo em torno de 5 centavos de real. 5 centavos de real. 5 centavos de real à época. E hoje, na data de gravação do programa, quanto que ela está cotada? Em torno de R$ 5.500. Então, agora é que o programa se torna interessante. Então, a primeira criptomoeda criada, ou seja, que é um sistema de transferência de valor que possui, de dinheiro, que possui valor unitário, a primeira criptomoeda criada, Bitcoin, quando foi criada, fazendo a conversão, valia, no Brasil, não era comercializada aqui, mas valeria 5 centavos de real. Perfeitamente. Hoje, na data de gravação do programa, vale R$ 5.500. Perfeito. Um Bitcoin. Um Bitcoin, exatamente. Então, digamos que eu tivesse gasto 50 centavos na época para comprar 10 Bitcoins, eu hoje teria 55 mil reais na mão. Exatamente. Impressionante, né? De 50 centavos para 55 mil reais, a diferença é considerável. Sim. Mas por que houve esse crescimento tão grande? Por que uma Bitcoin vale tanto dinheiro, R$ 5.500 na cotação da data de gravação do programa? Tá. Então vamos puxar um pouquinho a história, né? Vendo que o Bitcoin ele é descentralizado, ok? Não existe um proprietário. O código dele é aberto, então qualquer desenvolvedor pode auditá-lo para ver se ele não é fraudável, ele realmente não é. Auditorias acontecem diariamente nesse código. Qualquer desenvolvedor pode propor melhorias no código, e se a comunidade acatar essa melhoria, ele passa a vigorar. Tá? E ele era anônimo. Esse que foi o grande segredo. Ser anônimo e ser peer-to-peer, ponto a ponto. Fazer transferências ponto a ponto. Eu não precisar de um intermediário de confiança, um banco, para me pegar esse dinheiro e passar para você. Então, no começo, quando ele começou a ser difundido fora da comunidade de desenvolvedores, como dinheiro, como método de transferência de valor, infelizmente, a ilegalidade também começou a ser utilizada. Então, isso 2009, 2010, o primeiro, antes de eu citar esse ponto,
Ele foi utilizado primeiramente para você adquirir bônus em jogos no Japão. Existia um determinado jogo lá, que eu não recordo o nome agora, que você usava o Bitcoin para adquirir itens nesse jogo. Esse foi o primeiro, a primeira forma mainstream, a primeira forma legal de você utilizar ele. A partir desse ponto, começou-se a ver, aí traficantes de droga e outras coisas, começou-se a ver que eles poderiam fazer a transferência de dinheiro deles de uma forma anônima. Aí se começou a ter, realmente explodiu o valor do Bitcoin. Começou a crescer de uma forma quase que exponencial, aí, se a gente citar 2010, 2011, por causa disso. Então a grande procura foi assim, claro, que começou a crescer o valor, aí traders tradicionais começaram a entrar nesse mercado também para operar. E sendo um produto com pouco tempo de vida, um produto que é visto como um ativo financeiro nesse momento, porque começou-se a ter as bolsas virtuais, que você podia comprá-lo e vendê-lo. Então, eu poderia, se eu estivesse, vamos supor, nos Estados Unidos, eu com dólar conseguiria comprar o Bitcoin, colocar numa casa de câmbio virtual e negociá-lo com outros ativos. Eu, sendo um trader, eu conseguiria lucrar com isso. Quando esse pessoal começou a entrar nesse mercado, começou-se a tender a diminuir a volatilidade desse ativo, certo? Com o passar do tempo, dos anos, a questão do anonimato dele veio caindo, tá? Então se descobriu métodos de rastrear essas transações no Bitcoin, então também começou-se a diminuir gradativamente o uso ilegal do Bitcoin, certo? Aí foram surgindo outras criptomoedas justamente para suprir essa necessidade de anonimato, né? Uma das coisas importantes das criptomoedas, sendo o anonimato, existem duas correntes, tá, que defendem isso. Uma é a corrente ilegal, tá, que graças a Deus está diminuindo bastante e a tendência aí aos próximos anos é chegar num nível praticamente idêntico ao do dinheiro normal nosso, né? Proporcionalmente, é claro, porque o dinheiro normal, falando de lavagem de dinheiro, essas coisas, não tem como comparar com moeda virtual, com criptomoedas. As criptomoedas um percentual insignificante próximo a isso. Mas foi o que fez explodir o valor disso daí. A outra corrente que seria não vou falar que é uma corrente que opera no mercado negro, mas também não opera no mercado branco, seria em uma região cinzenta, que seria você pagar menos impostos, tá? Você consegue fazer isso com as moedas virtuais, não de uma forma ilegal, mas não é ilegal os métodos utilizados, mas talvez não sejam métodos moralmente corretos. Moralmente corretos. Tem esse aspecto também. Aí nós estamos falando de moedas virtuais ou de criptomoedas? Criptomoedas. É porque a expressão moeda virtual vem naturalmente sim. A nossa lembrança quando tocamos nesse assunto. Bem, o Bitcoin lançou uma moda, hoje ele é cotado em bolsas virtuais, não é cotado em bolsas normais, como a Bolsa de Nova York ou a Bolsa de Tóquio. Existe um índice na Nasdaq, que é um índice baseado num produto derivado do Bitcoin. Tá? Você não pode negociar o Bitcoin diretamente, tá? Mas você consegue negociar esse derivativo do Bitcoin na Nasdaq. Você consegue fazer isso. E você falou que era a primeira, mas existem quantas criptomoedas no mundo hoje, atualmente? Negociáveis em torno de 850 criptomoedas. Negociáveis, tá? Que o nosso grupo opera são em torno de 340 criptomoedas. Ou seja, você faz parte de um grupo de investidores em criptomoedas, é isso? Exatamente. Vocês estão hoje desenvolvendo uma criptomoeda? Também, existe um produto que, na verdade, alguns dos nossos clientes já possuem, que é chamado de TGO. Este produto, ele é lastreado por, depois vou explicar um pouquinho melhor isso, mas é lastreado por startups que utilizam criptomoedas para impulsionar o seu desenvolvimento.
ok? No mercado tradicional, isso aí é chamado investimento anjo, né? Então, você tem uma ideia, tem um projeto, você precisa angariar fundos para você tocar teu projeto, você participa de algumas situações, se eu não estou enganado, o próprio Senac tem alguns incentivos dessa forma, organiza alguns encontros em São Paulo. O Sebrae. O Sebrae, isso, perfeitamente. Para colocar os investidores anjos junto desses idealizadores de projetos para você poder alavancar esses projetos. Você consegue fazer isso com criptomoedas, tá? Muito mais facilmente e muito menos burocrático e diretamente, sem precisar de uma terceira parte para intermediar essa situação. E esse nosso produto, ele lastreia esse tipo de investimento. Eu entendi. De maneira criptografada, por isso criptomoeda. Criptografado, perfeitamente. O que eu gostaria de entender é o seguinte: você falou em 800 criptomoedas no mundo hoje sendo comercializadas. Alguma criptomoeda tem dono? Existem alguns projetos que possuem proprietários, mas aí são projetos que a comunidade praticamente descarta. São projetos que os donos desses projetos, eles utilizam para basicamente levantar fundos de uma forma muito rápida, utilizando-se do modismo das criptomoedas. Hoje existem muitas pessoas entrando nesse mundo sem conhecê-lo a fundo, o que é um problema de certa forma, por impulso. O Bitcoin está custando R$5.500. Eu vou comprar o Bitcoin. Tá? E a partir daí, então, começa a conhecer as outras criptomoedas também. Então, existem pessoas que lançam produtos simplesmente, às vezes, para captar fundos e daqui a pouco acabou. Esse é o grande problema das moedas centralizadas, né? Eu não aconselharia a investir muito nisso daí. Então, o que o criador do Bitcoin fez foi abrir mão da patente, abrir mão da tecnologia, deixar o código-fonte, como se fala em informática, aberto, para que ele pudesse ser verificado constantemente. O pulo do gato para quem entra dentro desse negócio é seguir esse princípio, parece que você me falava antes do início do programa, que é o princípio de Sakamoto, é isso? O consenso de Sakamoto. Perfeito. O consenso de Nakamoto, né, que é entendido esse princípio. Obviamente, você precisa de algo mais hoje para lançar um produto, porque existem, que nem eu falei, existem 850. Todos eles praticamente nasceram derivados da ideia principal, da primeira ideia que seria o Bitcoin. Então, todos eles, vou colocar entre aspas aqui, possuem uma desculpa para existir. Então, para criar um produto, você tem que ter um bom motivo. A maioria dos produtos que são lançados hoje, a maioria das criptomoedas que são lançadas hoje, são para alimentar projetos. Tá? Então, como que seria isso? Você possui uma ideia, tá? Vamos supor que você, dá um exemplo aqui, você gostaria de lançar uma loja virtual, tá? Que você não vai ser o proprietário. Tá, mas o que faria você lançar uma moeda virtual se você não vai ser o proprietário? Uma loja virtual cuja você não vai ser o proprietário, o que você vai ganhar com isso? Aí que começa a situação. Você vai ser um desenvolvedor mainstream, um desenvolvedor principal desse projeto. Você vai ser respeitado na comunidade e você vai conseguir receber fundos de maneiras diversas, sem depender diretamente do seu negócio. Essa é uma das grandes questões de todo esse mercado. Você criando esse código, mantendo ele aberto, convidando outros desenvolvedores que também não vão ser proprietários desse código, para auditá-lo, para ajudá-lo a desenvolver, criar um método que você não vai manter isso num servidor central. Esse é o princípio blockchain, que é a tecnologia subjacente ao Bitcoin. E subjacente é a boa parte dessas criptomoedas. Você tem um livro, vou dar um outro exemplo aqui. Hoje nós fazemos nossa contabilidade, nós temos uma empresa, nós contratamos um contador para fazer essa contabilidade para nós. Lá ele vai ter um livro razão, né, e vai anotar todas as nossas movimentações, entrada, saída,
está tudo registrado naquele livro. O que acontece se aquele livro é perdido? Todas as informações são perdidas. Se você pegar essa questão, esse exemplo que eu estou dando aqui, dessa loja virtual, e você contratou ou adquiriu um servidor para manter a sua loja virtual nesse servidor, e por algum motivo aquilo é perdido, acabou o seu negócio. Se você é um banco, e isso acontece muito hoje, você tem alguns níveis de armazenamento de informações. Vamos supor um banco cuja matriz funciona em São Paulo e tem uma unidade aqui em Ponta Grossa, um determinado nível de informações fica mantido aqui, um outro determinado nível de informações fica mantido numa superintendência, provavelmente em Curitiba, e o todo de todas as regiões fica mantido num silo central que provavelmente é guardado na matriz, vamos supor dessa forma. O que acontece se alguém mal intencionado ataca um desses pontos? E isso acontece muito. Dados são perdidos, contas são invadidas, porque você tem um lugar para atacar. A informação está ali naquele lugar, eu ataco ali e se eu consigo acessá-lo, pronto, eu consigo corromper aquilo ali. Quando é descentralizado, então, o que é a descentralização? Esse livro contábil, esse livro razão, essas informações, eu tenho uma cópia, você se faz parte desse negócio, dessa rede, você tem uma outra cópia, todos os participantes dessa rede têm uma cópia. Então, se eu sou atacado e por alguma razão aquele livro que estava em meu poder é corrompido, todos os demais participantes da rede têm uma cópia exatamente igual àquilo. Então a rede não vai cair, não vai ser perdida informação. Eu sou o ponto fora da curva nessa rede. Eu fui corrompido. Simplesmente o que vai acontecer? Uma cópia desse livro vai ser passada para mim intacto novamente. Perfeito. Então, um sistema de garantia coletiva. Exatamente. Esse é o princípio da blockchain. É isso que faz com que não seja fraudável essas moedas. E tudo isso foi desenvolvido por esse homem que usou um pseudônimo, Satoshi Nakamoto, fazendo a correção do nome. E por isso que se segue, então, os preceitos do Bitcoin até hoje, que é conhecido como consenso de Nakamoto. Exatamente. Então, eu utilizei antes a palavra princípio e confundi com Sakamoto e lhe induzi ao erro, inclusive peço desculpas. Mas nomes japoneses, infelizmente, nós acabamos confundindo por várias ocasiões. Não que eles mereçam isso, mas é que nós não estamos familiarizados com a sonoridade da língua japonesa. Mas, enfim, de qualquer maneira, então quem cria acaba seguindo esses preceitos originais, que pelo visto permanecem mais atuais do que nunca. Sim, isso é novo. Isso é novo. Nós estamos falando de uma tecnologia que nasceu entre 2008 e 2009. Se nós estivermos falando do todo do que está acontecendo com essa tecnologia, nós estamos passando por uma revolução. É uma nova revolução industrial. É algo que pode ser comparado à invenção do dinheiro. Não estou nem comparando com a questão internet, que é algo que sempre é feito um paralelo a isso. Se a internet é o que é para o correio e para a mídia, as criptomoedas são o que são para o dinheiro convencional. Tá? Uma forma que você está tirando o controle governamental, você está tirando do controle bancário a sua riqueza. Você está assumindo o controle da sua riqueza e não está dependendo necessitar de um terceiro de boa-fé para controlar isso. Tá? Aqui no Brasil nós temos um exemplo que na década de 90, né, foi bloqueado as poupanças. Né? Até então todo mundo acreditava que a poupança é algo muito seguro. A gente sabe que não é, temos esse exemplo. Agora nós estamos falando de uma forma que você controla o seu dinheiro sem necessitar de um terceiro, sem necessitar do governo. É algo realmente novíssimo, sem um ponto, sem uma fraqueza que possa ser agredida e você vai ter os seus fundos roubados ou fraudados, copiados. Isso não é possível com criptomoedas. Vocês estão seguindo o consenso de Nakamoto.
Bem, eu agradeço a sua participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Fique conosco. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. E procureimóvel.com.br. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, criptomoedas. Comigo no estúdio está Carlos Augusto de Carvalho, que é especialista no assunto, diga-se de passagem, investidor nessa área, ou seja, criptomoedas. No fim do bloco anterior, o senhor mencionou que nós estamos passando por uma nova fase no mundo financeiro, que a criptomoeda vem revolucionar o que nós entendemos hoje por dinheiro, né, o papel moeda. Aliás, se a gente voltar na história da humanidade, tivemos muitas fases distintas, né? Tivemos a fase do escambo, da troca de mercadorias, tivemos a criação de moedas, normalmente lastreadas em ouro e prata, as moedas eram de ouro ou prata. Se convencionou mais tarde deixar esse lastro em bancos centrais e se criar um papel moeda equivalente a esse lastro em ouro. Depois se abandonou o lastro em ouro, se partiu para um outro processo de avaliação do papel moeda, enfim. E o capitalismo financeiro, já há uns 200 anos, não, menos do que isso, ele já tinha influência há 200 anos, mas vamos colocar nos últimos 100 anos, o capitalismo financeiro domina o mundo. E agora, os internautas, os especialistas na rede mundial de computadores, descobriram um modo de se livrar dos bancos centrais e dos governos, ficando com o controle das negociações para si. Controle da sua própria riqueza. Então, é essa a impressão que eu tenho, ou seja, eu estou certo nisso? Está certo disso. Está certo disso. A NSA, que é uma agência de segurança americana, divulgou o ano passado, meados de setembro, outubro, um documento que foi encomendado pelo Congresso americano. Esse documento, o que foi encomendado pelo Congresso americano, era uma pesquisa se era possível derrubar a rede Bitcoin. Né? E a conclusão desse documento da NSA foi não é possível mais derrubar a rede Bitcoin. Hoje a rede Bitcoin, falando do Bitcoin em si, é a maior rede descentralizada do mundo. Tá? Hoje nenhum governo mais consegue derrubar, usando todo o seu poder computacional, não consegue mais derrubar essa rede, de tão grande que ela está. Tem outras criptomoedas outra criptomoeda que já chegou a esse nível é a rede Ethereum, que é uma outra moeda que traz um princípio bastante legal, além da transferência de valor, ser dinheiro. Ele traz uma tecnologia bem legal, que é a tecnologia dos contratos inteligentes. Então você poder executar pequenos programas dentro de um blockchain. É um conceito que no Bitcoin é um pouco complicado você fazer isso, já se torna bem mais fácil na rede Ethereum. Só repetindo o nome da rede é? Ethereum. 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 A moeda a criptomoeda dessa rede é o Ether. O Ether. Ether. Uhum. É uma moeda relativamente nova, foi criada em 2014, né, e já é uma das moedas de maior valor do mercado. Se comparar com o Bitcoin, falando em dólares, fica um pouco mais fácil. Se nós estamos vendo o Bitcoin batendo $1.500, um Ether hoje custa $80. Há uma distância descomunal, mas até 6 meses atrás um Ether custava $10. Então estamos falando de 6 meses, cresceu 8 vezes em valor. Né? E tem outros casos. Mas a grande questão das criptomoedas é algo que veio para ficar. Tá? A tecnologia subjacente, que é o blockchain, não serve também apenas para transferência de valor e como método de dinheiro. Tá?
Hoje existem já estudos de caso para utilizar o blockchain para cadeias de suprimento complexas, né? Para você utilizar como garantidor de registros médicos de confiança. E hoje, a gente usar aqui o Brasil como exemplo, uma pessoa que precisa utilizar o serviço público de saúde, eu entendo que seria, a pessoa foi ao posto de saúde, tem uma conversa com o médico, aquele médico não tem acesso às informações pregressas daquele paciente. Então o paciente vai lá, conta o que lembra, e aquilo lá é a informação que o médico tem. Precisou de utilizar a emergência. Quem atendeu ele na emergência não tem essa informação. E se existisse, eu volto a citar, se existisse uma forma, se aqui no Brasil fosse usado um método tradicional, que seria unificar todas essas informações num banco de dados e utilizar essas informações, também seria corrompido. Então, poderia ser corrompido. Usando blockchain não pode, não há como fazer isso. Então, existem estudos de casos já na África para você fazer isso. Puxa vida, há muitos estudos de casos sobre isso. A indústria bancária, tá, que foi a indústria que mais esteve reticente e resistindo a essa tecnologia porque concorre diretamente com ela, de 2015 para cá começou a estudar isso. E hoje há alguns bilhões de dólares sendo investidos em estudos de tecnologia blockchain para aplicações financeiras, além da transferência de valor. Tá? A tecnologia blockchain nada mais é do que essa possibilidade de descentralizar as informações, torná-las não corrompíveis. Certo. Claro, como que funciona o blockchain? Talvez o pessoal esteja pensando nisso. O que é isso? Né? Eu citei o exemplo dos livros Razão, cópias. Né? É basicamente isso. Mas a questão da criptografia, que é o que não deixa corromper isso tudo. Tá? Então, para você gerar uma blockchain que vai ser alimentada por uma moeda, veio uma pergunta bastante interessante. Ok, tem o Bitcoin, tem Ethereum, tem outras redes aí funcionando dessa forma, mas se não tem um proprietário, por que alguém vai deixar lá o seu computador ligado, consumindo energia elétrica para essa rede existir? Qual que é o incentivo, qual que é o benefício? Aí que veio a grande sacada do Satoshi Nakamoto. Se você deixa o seu computador ligado com o software Bitcoin rodando, por exemplo, ou software Ethereum, ou de alguma outra criptomoeda rodando, então você está automaticamente participando dessa rede. Tá? Esse software ele vem pronto com todas as funcionalidades que ele necessita. Então ele se conecta a outros computadores que estão participando dessa rede. Esses computadores concorrem entre si. Vamos chamar esses livros que eu citei há pouco como se fossem arquivos, tá? Arquivos de computador com senhas. E só o detentor daquela senha vai conseguir ver o que tem dentro daquele arquivo. Então esses computadores concorrem entre si com ataques de força bruta contra a senha desse arquivo. Não é bem isso, mas estou falando assim para ficar fácil do pessoal entender. A cada 10 minutos uma senha é descoberta. Então a cada 10 minutos, em média, um arquivo desse é aberto. Esse equipamento que conseguiu abrir esse arquivo é recompensado com criptomoedas. Então a luta entre todos esses equipamentos, o incentivo financeiro para esses equipamentos é conseguir abrir esse arquivo e ser recompensado com essa criptomoeda. A partir daquele momento, nos próximos 10 minutos até ser aberto um outro arquivo, todas as transações na rede que acontecerem são registradas nesse arquivo. Ok? Aí todos esses equipamentos que são chamados de mineiros podem registrar nesse arquivo, isso falando globalmente, todas as transações que estiverem passando por ele. E eles são recompensados por isso. As pequenas taxas são cobradas sobre cada operação de transferência de Bitcoin, por exemplo.
E essas taxinhas são utilizadas para pagar esses mineiros que fazem a validação, fazem a verificação se aquilo é fato, se aquela transferência de valor é um fato ou não, então se ela é real ou é uma tentativa de fraude. Se for uma tentativa de fraude, a rede corta, não acontece aquela operação. Sendo uma operação verdadeira, ele fez a validação, os outros mineiros também vão fazer a validação e é registrado nesse livro. Depois de 10 minutos, esse livro é fechado com uma assinatura digital e não se abre mais esse arquivo para sobrescrição. Você pode abri-lo para leitura, mas para subscrição não. Vamos supor que nós começamos agora a nossa rede com a nossa criptomoeda TV Vila Velha, por exemplo. Tá? O primeiro bloco é chamado bloco Gênesis. A nossa rede, por enquanto, é eu e você, e nós dois concorremos entre nós e você conseguiu abrir o primeiro bloco, o bloco Gênesis. Vamos supor que dentro desse bloco existiam 50 moedas Vila Velha, TV Vila Velha. Essas 50 moedas são suas. A primeira informação que vai nesse livro de registro agora é que 50 moedas TV Vila Velha foram transferidas para você. A partir daquele momento, se você vai transferir alguma moeda para mim, por exemplo, a segunda informação, foi transferido para o Carlos tantas moedas. Passado 10 minutos, nós continuamos concorrendo entre nós para a abertura do segundo bloco. A hora que esse bloco for aberto, esse primeiro bloquinho vai receber uma assinatura nossa, dizendo acabou, a partir daqui nada pode ser registrado mais. Ele é fechado e ele é carimbado como bloco 1. Depois a mesma coisa. A hora que esse segundo bloco for fechado, ele vai entrar na sequência do bloco 2, do bloco 1, bloco 1, bloco 2, e entre eles nunca vai ter um outro arquivo. Por isso que é chamado de cadeia de blocos. É uma sequência de blocos e esses blocos eles não podem ser alterados à ordem, cortados ou retirados dessa cadeia. Uhum. Tudo isso vigiado uns pelos outros. Vigiados um pelos outros, exatamente. Por isso que funciona. Por isso que funciona. E é São automático. muitos olhos, né? Muitos olhos. Eu entendi. Um pouco antes de gravarmos o programa, o senhor acabou de falar de mineiro, né? Sim. Ou seja, quem acompanha, quem fiscaliza todas as operações, e o senhor falou de mineração. Né? O que é a mineração dentro da estrutura de uma criptomoeda? Tá. Como você... esse termo mineração veio comparado com você minerar ouro, tá? Então, você tem uma mina, você está lá, alguns mineiros dentro dessa mina procurando ouro. E, eventualmente, você encontrou uma pepita e eu não encontrei. E nós estávamos no mesmo lugar minerando, tá? Pode ser atribuído à sorte, técnica, enfim, mas você achou eu não. Nós dois estávamos minerando. Por isso que o método de você, entre aspas, cunhar essas criptomoedas é chamado de mineração. É uma concorrência entre mineiros mesmo, para você conseguir ela. Entendi. Mas existe um período de tempo para se fazer essa mineração? Sim, cada rede tem algumas regras específicas. No caso da rede Bitcoin é aproximadamente 10 minutos. Isso já é pré-determinado pelo algoritmo do Bitcoin. Então, a cada 10 minutos, mais ou menos, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média dá em torno de 10 minutos, um novo bloco é descoberto. Atualmente, dentro de cada bloco, existem 12 Bitcoins e meio. Digamos que o sistema seja atacado por um hacker. Existem hackers que são geniais, o QI supera o de Einstein. Para tentar desestabilizar o mercado de Bitcoin. Isso seria possível, não? Não, pelo seguinte, como você emprega força bruta para abrir esses códigos, então nós estamos falando de máquinas extremamente especializadas falando do Bitcoin. Hoje, por exemplo, você não consegue utilizar uma CPU, que é um computador normal, para minerar mais. Nem um outro equipamento que é GPU, que é o que nós utilizamos na nossa mineradora para minerar Bitcoins. Hoje existem os ASICs, que são, traduzindo, significa circuito integrado dedicado. Tá? Então é uma máquina, um equipamento concebido única e exclusivamente para você minerar o algoritmo, ou o mesmo algoritmo que é utilizado para encriptar o Bitcoin. Nesse caso é um algoritmo conhecido como SHA-256.
E para você descobrir o que a gente chama de hash, tá? O hash rate da rede, a dificuldade de você encontrar isso é muito grande. Então você precisa empregar uma força computacional extremamente grande para você fazer isso. Para você entender isso, hoje as fazendas de mineração, Bitcoin, para você conseguir entrar nesse mercado, para em torno de 2 anos você começar a ter algum tipo de lucro, e isso não vale para a nossa realidade brasileira por causa do custo de energia elétrica, você teria que começar investindo algo em torno de $1 milhão para você poder entrar nesse mercado de mineração. Lá no comecinho, lá você com o teu computador em casa, você conseguia fazer isso. Hoje você já não consegue mais. Então, eu citei isso para você entender o quão complexo é isso. E hoje existem grupos extremamente especializados nesse tipo de atividade. E para nenhum desses grupos que investe tanto, interessa que essa rede caia. Então, como eles estão todos interligados entre eles, uma das coisas que o algoritmo faz, que você mesmo falou, é a vigilância desse protocolo. Para você conseguir hackear essa rede, você teria que ter um poder de hash, um poder de força bruta computacional maior do que a soma de tudo isso junto. Que nem eu citei há pouco, hoje nenhum governo no mundo consegue derrubar essa rede. Então é algo extremamente complicado. No horizonte previsível de acontecimentos, com os computadores quânticos existe uma hipótese disso acontecendo. Tá? Existe a hipótese de que com um computador quântico você consiga derrubar ele. Mas hoje você tem alguns computadores quânticos sendo desenvolvidos. A IBM está desenvolvendo um, a Google está desenvolvendo outro e a própria NSA tem um projeto de desenvolvimento. Não se sabe se está sendo desenvolvido ou não. Mas como está no começo também, a força que esses computadores terão para derrubar a rede Bitcoin ainda não vai acontecer. Eles não vão ter força para isso. Essa primeira versão, vamos falar dessa forma. Mas se chegar ao ponto disso acontecer, é possível você fazer um upgrade no protocolo. Você vai passar do SHA 256 para o SHA 358, que é uma versão desse protocolo criptográfico que um computador quântico não vai conseguir chegar. Então você sempre vai poder melhorar isso. Tá? Isso é código aberto, auditável, que nem a gente tinha conversado antes. Fala assim, é muito, muito, muito difícil isso acontecer. Existem possibilidades de fraude dentro das criptomoedas? Existem. Não é possível você fraudar essas redes sérias, que eu falei, por causa dessa vigilância que existe. Tá? Então por exemplo, eu não consigo fazer uma cópia de um Bitcoin. Tá? Ele é um arquivo, mas eu não consigo ir lá, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, duplicar esse arquivo e fazer essa cópia do arquivo entrar na rede. É possível copiar o arquivo, mas o que vai valer é o primeiro que entrar na rede. Então, se eu fiz essa cópia e coloquei a cópia, beleza, a hora que eu tentar colocar esse original, a rede já não aceita. Não, já existe isso aqui na rede. E para existir na rede, ele tem que ter sido minerado. Fraudes que acontecem, tá, hoje, então vamos falar das moedas virtuais agora. Tá? Alguém lá inventa, isso tem muito, tá? Esse exemplo que eu vou citar, existe muito. Pelo desconhecimento da população em si, quanto à realidade das criptomoedas, um sujeito lá inventa uma ideia dizendo que aquilo é uma criptomoeda, mas não é centralizado. Ele fez, às vezes não funciona um blockchain, às vezes é um banco de dados SQL, que você, com um mês de curso de programação, você aprende a fazer. Diz que aquilo é uma criptomoeda, inventa uma carteira virtual para você e vai transferir aquilo lá para você. Você troca, dê teus bitcoins para mim que eu vou dar essas moedas para você. Tá? Isso é uma fraude, isso é um golpe. Você está enganando aquela pessoa, você está usando da falta de conhecimento dela, se apropriando da falta de conhecimento dela para vender algo que é uma mentira. Isso a legislação brasileira, não há legislação específica para isso, mas já há interpretações que caracterizam isso como fraude e esquema Ponzi. Um esquema Ponzi, então isso daí já até tem diligências aqui no Brasil, aqui em Ponta Grossa mesmo, tempo atrás, houveram
há já algumas pessoas tentando fazer isso e se deram muito bem. Explicando para quem não conhece o esquema Ponzi. Esquema Ponzi é algo assim como pirâmide financeira. Entendi. Tá? É mais ou menos uma pirâmide financeira. Ok. Existe alguma criptomoeda brasileira, além dessas que vocês estão desenvolvendo agora, no seu grupo? Não. Na verdade, não. Não existe. O que existiram antes foram algumas tentativas de fraude. Não existe. O grande problema, que nem eu tinha citado no começo da nossa conversa, é a falta de conhecimento. Não existe mão de obra para isso. E nem a nossa equipe é formada por 2 traders, um analista técnico, aqui eu só estou falando de mercado financeiro. Eu tenho um programador blockchain. Um programador blockchain na minha equipe. Tá? Eu precisaria hoje, no mínimo, 3 programadores. Eu conheço esse rapaz que trabalha com a gente, que é meu irmão, tá? que começou a estudar isso porque viu que eu comecei a trabalhar. Ele fazia ciência da computação na UTF-PR, se interessou pelo assunto e começou a estudar. Então, ele através do autodidatismo dele, conseguiu começar a fazer programações em blockchain. Entendo. É uma mão de obra raríssima, raríssima. E aqui no Brasil eu conheço ele, que aprendeu aí há alguns anos, e mais 2 ou 3 em São Paulo, e mais uns 2 no Rio de Janeiro. Não conheço mais ninguém aqui. Uhum. É uma mão de obra muito rara ainda. Na realidade, existem várias situações onde a mão de obra no Brasil é rara. Eu sei que a procura por criptomoedas é tão grande que até sequestros estão sendo cobrados em Bitcoin. Sim. Aqui no Brasil, semana passada, saiu uma notícia, acho que em São Paulo alguém foi sequestrado e o resgate foi pedido em Bitcoins. Justamente pela forma da difícil rastreabilidade dele, mas hoje já é possível rastrear. Provavelmente, se eles receberam esse resgate em Bitcoin, vão pegar eles. Tomara. Bom, então eu pude entender como cresceu, houve uma procura do mercado informal, vamos dizer assim, Sim. ou o mundo do crime, sendo mais explícito. Aí depois o mundo do crime acabou sendo afastado do processo pela rastreabilidade que foi implementada dentro do sistema. E todos começaram a aderir porque a transferência de valores ocorre ponto a ponto, de pessoa a pessoa, sem ter que pagar taxas para um terceiro, que seria um banco ou um governo. Exato. Né? Isso não se trata de sonegação fiscal, mas de negociação direta. Exatamente. Ou seja, a lei permite isso. A lei permite isso. E eu gostaria de saber o seguinte: dentro do meu computador doméstico, eu consigo comprar e vender bitcoins? Sim, normalmente dentro do seu smartphone você consegue fazer isso. Tá? Você vai precisar se cadastrar numa exchange, numa casa de câmbios virtuais. Aqui no Brasil isso tá bom, existem umas 6 ou 7 já. Em São José dos Pinhais é possível você comprar fisicamente o Bitcoin. Existe uma casa de câmbio em São José dos Pinhais que te vende o Bitcoin, né? Vai fazer a transferência para você na hora ali, você conversando com o atendente. Se você quer comprar pela internet, que existem algumas exchanges sérias que vão fazer isso para você. Eu entendo. Então, existe essa possibilidade sem grandes traumas, digamos assim. E o senhor acredita que essa tecnologia é irreversível? Irreversível completamente. Não há como parar isso mais, né? Hoje já existe um projeto chamado Quantum. Um pouquinho antes da nossa conversa citou esse assunto, é The Quantum, que é justamente uma forma de você gerar um protocolo novo de criptomoedas utilizando tecnologia quântica. Não existem ainda os computadores quânticos e já existe um projeto para isso, que fatalmente agora em outubro, agosto de 2017, até um assunto que eu estava vendo ontem, já vai estar em rede de teste esse protocolo novo. Bancos estão aderindo, serviços médicos estão aderindo, a ONU, isso eu lembrei agora, existe um projeto de um carro elétrico que está sendo patrocinado pela ONU. Eu não lembro o país que isso está sendo patronizado, está sendo feito, mas se eu não estou enganado é na Europa Oriental, algum país da Europa Oriental, para abastecer carros elétricos utilizando criptomoeda. Tá? Isso é um projeto que está sendo tocado pela ONU. Né?
Então, a adesão a isso é muito forte. Dia 1º de abril agora, no Japão, o Bitcoin passou a ser oficialmente considerado um meio de transferência de valor, um meio de troca. Você pode utilizar oficialmente, com portaria baixada pelo governo deles, ir numa loja e comprar qualquer coisa com Bitcoin. Não quer utilizar o Yen, quer usar o Bitcoin, você pode. Hoje existem em torno de esse mês, até o final desse mês de maio, mais ou menos 1.600 estabelecimentos comerciais no Japão de abril até agora vão ter aderido a receber, a fazer esse comércio utilizando bitcoins. 1.600. Nós falamos aqui de Brasil, nós estamos falando de menos de 350 estabelecimentos no Brasil inteiro. E muitos deles não são nem rastreáveis. Né? Você não consegue ver no mapa isso aí. Ser um mercado como o Japão, né? A segunda maior economia a terceira agora maior economia do globo, está aderindo a isso. Nos Estados Unidos existe uma regulamentação muito clara de como gerir criptomoedas. Na Europa existe também um órgão chamado FinCEN, que estão agora, provavelmente julho, agosto, eles também vão lançar uma portaria regulamentar definitiva sobre criptomoedas. A Rússia, que até agosto, setembro, existia-se uma luta de ideias lá, uma queria proibir criptomoedas, a outra queria torná-las com uma forma de câmbio. A corrente da forma de câmbio venceu. Então, agora eles estão preparando uma legislação para isso. A China, que em 2014 dizia-se que iria proibir o Bitcoin, hoje é o segundo maior mercado de Bitcoin do mundo, é o chinês, até alguns meses atrás era o primeiro. É imparável isso, não tem como parar. E não somente no mercado financeiro, mas isso aí vai ser transferido para tudo. Talvez o pessoal já tenha ouvido falar em a internet das coisas. Né? Por exemplo, você tem lá uma geladeira inteligente que vai receber comandos pela internet para saber a hora lá que tem que parar de congelar carne, tem que fazer isso, fazer aquilo, ou quiçá, daqui a algum tempo, a própria geladeira saber que ela está desabastecida e emitir uma ordem de compra para um mercado da sua escolha, que você deixou já previamente agendado, para aqueles produtos que estão faltando, aquele mercado providenciar a entrega na sua casa. Ou quem sabe um pouquinho mais para frente, já existem estudos de caso na Finlândia disso, na hora que você chegar em casa, sua geladeira já está abastecida, um entregador no mercado vem e abastece a sua geladeira, com aquela informação que a geladeira emitiu. Você não precisava nem controlar isso. Isso é a chamada internet das coisas. A IBM e a Microsoft estão com estudos já muito avançados em você colocar essa internet das coisas em uma blockchain. Então você vai tornar isso infraudável e totalmente rastreável. Né? Algo que não tem como parar mesmo. Existem estudos também, tá? Existem alguns projetos em andamento para tornar os governos, a estrutura governamental auditável dentro de um blockchain. O que, do meu ponto de vista, é a melhor coisa que poderia ser feito. Existem alguns projetos, até um projeto que nós estamos participando como financiadores, o projeto EGAS, que é um projeto russo, que bate exatamente nisso. Ele é como se fosse um grande ERP governamental, totalmente online, e que todas as informações rodam numa blockchain de uma forma descentralizada e com todas essas virtudes que eu já citei. Não pode ser fraudado, não pode ser corrompido, não pode ser atacado. Realmente parece-me o futuro. Obrigado pela participação nesse terceiro bloco. Vamos agora para um breve intervalo, voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. Apenas para as considerações finais, o tema de hoje, criptomoeda, e o nosso palestrante que nos ajudou muito a entender desse assunto tão novo, Carlos Augusto de Carvalho, investidor em criptomoedas.
físico de origem, com formação também em logística, dá para entender, pela sua formação de origem, que o intelecto lhe ajudou muito na compreensão desses mecanismos tão recentes no mercado. Parabéns pelas explicações que o senhor nos deu, foi muito útil. E eu tenho certeza que as pessoas em casa ficaram com suas dúvidas, porque algo tão novo gera muito mais perguntas do que se imagina no primeiro momento. Se alguém quiser manter contato com o senhor para tirar essas dúvidas, qual seria o telefone de contato? Perfeitamente, é 998611651, né? Tem o nosso site, que é o csgroup, group.io, csgroup.io. E lá daí também tem alguns outros contatos, uma explicação bem detalhada do que a CSGSS Group faz, que é a equipe que nós trabalhamos. Obrigado novamente pela sua presença hoje aqui. Oportunidade. E obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até este momento. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante, como eu achei que foi para você que está me assistindo. E, por favor, continue conosco, porque no programa Opinião nós sempre trazemos assuntos que são interessantes e relevantes para a nossa comunidade. Um grande abraço.